Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje um pouquinho atrasado, mas sempre com os nossos temas inquietantes. Porque o Brasil pode estar iniciando agora um momento de grande transformação política baseada na percepção que a sociedade começa a ter em relação aos fatos que estão surgindo na CPI da Covid e que poderão alterar o nosso destino. E por falar em destino, qual será o do ex-ministro Pazuello, o general Pazuello? Será que ele escapa das responsabilidades criminais às responsabilidades civis, administrativas e funcionais dentro do Exército? Bem, nós vamos analisar essas questões aqui no nosso papo de agora. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, assista os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê joinha porque você ajuda a gente a chegar mais longe e mande seus comentários, as suas impressões, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, para começar o nosso papo, sai uma pesquisa nesse sábado do Datafolha, que vai ser repercutida, enfim, que dá conta que hoje a maior parte do povo brasileiro já é favorável a um processo de impeachment. Isso não tinha acontecido até o dia de hoje. Isso demonstra uma tendência. Quanto mais as pessoas vão sendo informadas do que está acontecendo, quanto mais as pessoas vão prestando atenção na nossa realidade, mas elas vão apurando de quem são as responsabilidades. Como diria Hegel, eu gosto sempre de sublinhar essa frase aqui, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. O que está acontecendo na CPI da Covid está transbordando, inclusive, aos filtros dos grandes veículos de comunicação. Como eu disse para vocês já em várias situações, os grandes veículos de comunicação que estão atrelados aos grandes poderes empresariais financeiros não querem um impeachment de Bolsonaro até a data de hoje. Eles estão tolerando. Porque enquanto o Bolsonaro permanece à frente do nosso país, na área econômica, todas as agendas dos grandes grupos empresariais nacionais e internacionais estão passando. A gente não está vendo o que estão fazendo no meio ambiente, as normas estão passando, as privatizações aceleradas, a retirada de direitos de trabalhadores, de servidores públicos, enfim, estão fazendo o que eles querem. Então, quanto mais o Bolsonaro fica distraindo a sociedade, mas na área econômica nós estamos sendo lesados. Portanto, as críticas que eles fazem a Bolsonaro e ao governo Bolsonaro, por enquanto ainda são superficiais. Mas a sociedade está vendo que esse tipo de comportamento do presidente, do seu governo e das pessoas que estão lucrando com esse governo está provocando muita dor, muito sofrimento e muitas perdas, né? Perdas, inclusive, financeiras. Hoje ninguém vai ao supermercado e consegue encher o seu carrinho como enchia há muitos anos atrás. As pessoas estão vendo quanto custa abastecer um carro, quanto custa comprar um gás, pagar a conta de luz, pagar os impostos de uma maneira geral, enfim. E o governo não tem retribuído em nada positivamente para o povo brasileiro, exceto em discursos que acabam engabelando uma parcela da sociedade, mas outra parcela já está percebendo o que está acontecendo. Bom, então essa é uma tendência e espero que com mais informações que sejam dadas ao cidadão brasileiro, que mais pessoas pressionem os parlamentares a finalmente pautarem o impeachment no Congresso Nacional. Bom, indo aqui para o Pazuello, que é uma figura que está causando tanta inquietação, né? A gente fica incomodado, né? Toda vez que você vê uma pessoa cometendo um comportamento imoral, antiético, covarde, um comportamento que mexe com a dignidade, você se sente incomodado com aquilo. E quando você está pagando uma pessoa para desenvolver uma tarefa enquanto cidadão e ele está te traindo, ele está te prejudicando, aí nosso sentimento fica pior. A sorte do Pazuello, que está buscando agora as franquias democráticas da Constituição, é que o nosso país não teve um modelo totalmente organizado por uma figura como o presidente da República, né? Porque nessa entrevista aqui, que muitas pessoas conhecem por um aspecto, ela contém aqui uma situação muito atual que tem a ver com a CPI. Se o Pazuello fosse depor numa CPI, num país cujo presidente, contra o regime, fosse totalmente moldado pelo Bolsonaro, e ele fosse um adversário de Bolsonaro, o Pazuello estaria em maus lençóis. O Bolsonaro emitiu essa opinião que eu vou mostrar para vocês quando ele tinha 44 anos, não era nenhum garotinho, não.
e ele dizia o que ele acha que tinha que ser feito com uma pessoa numa CPI para a pessoa dizer a verdade, aquilo que o Pazuello está tentando escapar de todo jeito para não dizer, né? Vamos ver o que o Bolsonaro disse a esse respeito sobre alguém na CPI. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável a CPI no caso do Chico Lopes tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você... E aí vem as outras partes da entrevista, são mais conhecidas, né? Se ele fosse presidente, ele fala que queria uma guerra civil, que tinha que matar 30 mil pessoas, enfim. Mas para o general Pazuello, o que o Bolsonaro gostaria mesmo é que ele fosse submetido a um pau de arara, um instrumento de tortura, um sistema de tortura, e para ele poder dizer a verdade. Como ele agora não está no regime de Bolsonaro, ele está invocando a Constituição, direitos humanos, para ter o direito de não dizer a verdade, porque a verdade que o prejudique fique isenta de ser dita em países democráticos. Agora tem uma questão ética, né, que fica mexendo com todos nós, né? Alguém que ocupou um cargo de ministro da Saúde no meio de uma pandemia, ou de um general no meio de uma guerra, pode se utilizar eticamente, por mais que isso esteja previsto em lei, para não se prejudicar e prejudicar uma sociedade inteira, deixar uma sociedade no escuro sem saber o que aconteceu. Isso é uma situação, gente, que do ponto de vista moral para os militares é inaceitável, né? Todos os militares estão se sentindo muito envergonhados com esse comportamento do Pazuello, numa situação totalmente oposta ao que eles sentiram a semana passada quando eles viram o Barra Torres, que é um almirante, e assinou lá o termo de dizer a verdade, se comprometeu a dizer a verdade e ficou durante horas recebendo todo tipo de pergunta dos senadores e não se esquivou de nenhuma. Aquilo que ele sabia, ele disse, o que ele não sabia, ele não disse. Ele disse que determinadas situações ele jamais faria porque a moral dele não permite. Enfim, quando ele teve que responsabilizar o presidente, ele fez sem nenhum tipo de coloração política, ele apresentou fatos e seguiu ali, saiu maior do que entrou naquele depoimento. Muitas pessoas se sentiram extremamente envaidecidas por serem militares e ter um militar como aquele. Os que não são militares ficaram honrados, ficaram felizes de termos militares ainda com esse perfil dentro do nosso país. Mas quando você pega esse comportamento e contrasta com o Pazuello, fingindo que estava com Covid ou com pessoas com Covid, porque isso só comprova que era essa a verdade quando ele entra com um pedido de habeas corpus para não depor no Congresso Nacional, lá na CPI da Covid, melhor dizendo. De todo modo, uma certeza nós já temos, é que o Pazuello, ele vai se dar mal no meio dessa história. Ele não tem como escapar, ele já está totalmente desmoralizado, ele já entra pequeno nessa CPI e vai sair ainda menor ainda depois que ele sair dessa situação. Os constrangimentos já são visíveis a gente imaginar quais serão, né? Muitas perguntas objetivas que serão feitas, ele vai ficar calado. Perguntas do tipo, o senhor mandou comprar cloroquina? Ele vai ficar calado numa situação dessa? O senhor foi obrigado a não fazer determinada coisa? O senhor foi obrigado a mandar fazer uma propaganda? O senhor foi obrigado, ou o senhor não reconheceu nenhum laboratório para comprar vacina? O senhor cancelou o contrato com o Dória ou com a vacina do Butantan? Então, todas as perguntas objetivas que forem feitas e que ele ficar calado, isso representará uma confissão de culpa. E ele vai voltar à CPI, não numa condição de testemunha, mas aí numa condição de indiciado, numa condição de futuro réu, né? Eu, a propósito dessa questão de uma pessoa ter que dizer a verdade ou não, eu estava relendo esse livro aqui, que é um livro muito conhecido para quem gosta de direito, né? Gosta de julgamento, que é um livro da Hannah Arendt, onde ela fala do julgamento do Eichmann, né, que foi um nazista que operou organizando ali o extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, foi capturado pelo serviço secreto na Argentina nos anos 60, 1960, e foi levado a um tribunal em Israel. A Hannah Arendt ela faz várias observações desse julgamento de alguém que fez parte de um regime de extermínio, mas que não teve um comportamento de negar aquilo que ele tinha feito. Ele assumiu, ela demonstra assim nesse livro dela,
que ele teve uma certa honra, vamos dizer assim, né, de não ter traído aquilo tudo que ele fez. Ele assumiu, só que ele quis dar uma outra justificativa. Ele falou, olha, eu fiz tudo aquilo matou muita gente, mas eu estava cumprindo as ordens do Estado, eu estava cumprindo as ordens, as leis daquele regime, que era comandado na época por Hitler. Então ele disse, olha, eu fiz tudo aquilo, ele não negou absolutamente nada, e tem uma questão que eu não vi no livro, é que não foi perguntado para ele, ou foi oferecido para ele, o direito de ficar calado, né? Isso não lembro de ter visto isso no livro, mas até não foi necessário, porque ele falou tudo aquilo que lhe era perguntado, tudo aquilo que foi dito, que foi questionado para ele comentou ali, ele se colocou. Então, gente, quando a gente vê até numa situação de alguém que estava ali diante de um momento que ele sabia que ele ia morrer, a escapatória era zero ali, porque outros que foram julgados antes dele, lá no Tribunal de Nuremberg, foram condenados também à morte. E mesmo sabendo disso, ele foi firme, ele disse tudo aquilo que fazia parte das suas convicções. Agora, guardadas as devidas proporções, a gente tem um general brasileiro que deveria, mesmo que a lei garanta a ele o direito de silêncio, mas ele teria um dever moral, tem um dever moral, dever ético de revelar tudo aquilo que aconteceu no nosso país, por mais que ele sofra consequência. É a consequência de um soldado ir para a guerra. Se ele teve uma determinação altruísta, se ele quis fazer o melhor de si para estar à frente de um ministério e houve consequências negativas, ele tem que confessar, ele tem que dizer qual foi o papel dele ali. Ele não teria, então, do que se envergonhar. Mas o comportamento dele está absolutamente incriminador em relação a ele e incriminatório também em relação à postura do presidente da República. Eu poderia pegar aqui para vocês uma coleção de situações onde o comportamento desse governo foi um comportamento absolutamente assassino em relação ao povo brasileiro. Aqui tem uma matéria que eu peguei aqui num telejornal, que eu vou deixar para vocês aqui, que mostra um auxiliar do Pazuello, que era um coronel do BOPE, uma figura toda sisuda, todo valente. Esses caras são muito valentes, mas depois, quando chega diante da justiça, eles entram com habeas corpus, né? Vamos pegar aqui o trecho aqui, eu comento na sequência para vocês verem o que eu estou falando. Vamos lá. Das declarações de Bolsonaro, o Ministério da Saúde retirou do ar a nota publicada ontem que informava que o ministro Pazuello iria autorizar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac e que investiria 80 milhões de reais para a ampliação da estrutura do Butantan e auxiliar na produção da vacina. Houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. O governo chinês não se manifestou. Vocês perceberam o tom? O cara, não houve compromisso, como que dissesse assim, vá de retrovacina, né? Nós não compramos vacina, não teve compromisso nenhum. Quer dizer, o cara ficou ali entusiasmado, né, para negar o Pazuello, para desmoralizar o Pazuello. Se o Pazuello fosse uma pessoa que tivesse noção de honra, a primeira coisa que ele tinha que ter feito, né, era sair do governo Bolsonaro. Agora, o que ele foi fazer no dia seguinte? Ele ficou abraçado com o Bolsonaro dizendo aquela estupidez, né? Aqui é simples assim, um manda e outro obedece. Então, o que é que vai acontecer com esse que obedeceu ao sistema que matou tantas pessoas e continua a provocar tanta dor e sofrimento no nosso país? Ele vai ser responsabilizado criminalmente, como eu disse a vocês. Tudo que ele calar agora perante a CPI vai servir exatamente como confirmação de atos de desmando que ele teve à frente do Ministério da Saúde. Se ele está contando com alguma solidariedade de Bolsonaro, saiba ele que a solidariedade é apenas para proteger a ele, Bolsonaro. Não vai ter nenhum sacrifício de Bolsonaro, da família Bolsonaro, dos bolsonaristas, para pouparem o Pazuello. Resta saber qual vai ser o comportamento dele. Se ele vai para a forca sozinho ou se ele vai, diante da covardia e do mau caratismo das pessoas que ele conviveu dentro do governo, se ele vai apontar também responsabilidades de um ou de outro. Bom, dependendo
do que tem nesse governo, a tendência é dele ficar sozinho, dele ficar responsabilizado sozinho. Mas é difícil, né? Quando a pessoa rompe um padrão ético e moral, o que a gente vai esperar do Pazuello? Que está mostrando que é uma pessoa que se acovardou, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem honra, não tem firmeza de enfrentar aquilo que o direito brasileiro, que a Constituição brasileira, felizmente, preconiza para as pessoas numa sociedade civilizada. A sorte dele é que Bolsonaro não conseguiu fazer aquilo que queria ter feito desde que vem dando entrevista em 1999, por aí, né? Porque se nós tivéssemos, Pazuello agora estaria com a sua integridade física extremamente ameaçada. Gente, nós vamos acompanhar os desdobramentos nos próximos dias. Hoje um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Gente, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Tchau.